Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Hoje eu trago um amigo, que é o Renato Groff, ele que é MVP Microsoft, com bastante experiência, um cara que está habituado a partilhar o seu conhecimento já há bastante tempo e que eu o venho seguindo já há bastantes anos. E hoje ele vai nos falar de um tema muito, muito importante, muito pertinente, que é Kubernetes, escalabilidade. Irá nos mostrar como criar aplicações para processar milhões de acessos simultâneos, o que torna esta live bastante pertinente, bastante importante para nós colhermos daqui todo o know-how, não é? Por parte do Renato, para nos mostrar como é que nós podemos, então, criar aplicações para processar milhares de acessos simultaneamente. Renato, seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado por teres aceito o nosso convite e é uma grande honra tê-lo aqui na nossa comunidade. Opa, muito obrigado aí, José. Obrigado pelo convite. A ideia era ter feito até essa live um pouco antes, mas eu tive alguns problemas aí pelo meio do caminho, mas que bom que deu certo. Eu agradeço por estar aqui, espero aí que vocês gostem, né, do conteúdo, né? A ideia é mostrar alguns exemplos simples, né? Claro que a gente não vai conseguir subir uma infra de um grande e-commerce agora em meia hora, né? Mas pelo menos vocês verem, olha, é bastante simples você criar aplicações que escalam, né? Por que é importante escalar uma aplicação, né? E você pode fazer isso com Kubernetes. Eu sei que o José trabalha bastante com Azure, o foco principal aqui do canal é Azure, mas se acontecer de vocês trabalharem com Amazon, com Google também, o que vai ser mostrado aqui pode ser utilizado perfeitamente em outras nuvens, ok? Exato. Você quer que eu compartilhe aqui a minha tela, José? Com certeza, com certeza. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. Deixa eu dar o share aqui na tela. Acho que já deve estar aparecendo aí para você. Ok. Bem, pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Aqui no Brasil também já, pelo menos aonde eu estou aqui no, no Brasil, próximo de São Paulo, já é tarde também. Eu sou Renato Groff, né, atualmente sou Microsoft MVP, e a ideia é falar um pouco aí sobre o Kubernetes, sobre escalabilidade, né, e como que a gente consegue, usando esse projeto Queda, né, fazer com que as nossas aplicações suportem aí uma demanda grande aí de processamento. Né? Então, embora o que eu vá fazer aqui, como eu já falei, seja voltado para Azure, você pode utilizar o Queda em qualquer cluster Kubernetes e tem tecnologias específicas da Amazon, da Google que oferecem suporte, são suportadas também pelo Queda. Então, é uma solução aí bem flexível, ok? Avançando aqui, pessoal, eu trabalho com desenvolvimento, né, de aplicações desde 2001, né? Sou autor técnico, palestrante, e aqui tem um link do meu blog, né? Então, praticamente toda semana eu estou postando aí algum conteúdo sobre .NET ou sobre Azure, ou se sobra um pouco mais de tempo, sobre os dois, ok? Beleza. Aqui um resumo, né, do que a gente vai estar conversando aí com vocês. Inclusive o José tem bastante experiência em infraestrutura, né? Se você quiser comentar alguma coisa aí de infra também, José, fique à vontade, até Com porque certeza, Renato.
vira e mexe, trabalhando mais com aplicações, eu tenho alguma dúvida, eu tenho que recorrer ao pessoal de infra. Ok? Beleza. Então, pessoal, para começar, né, o que seria escalabilidade, né, dentro da área de tecnologia, de computação? Você se adaptar a uma demanda crescente de consumo de recursos computacionais, né. Então, o que vai acontecer? Você tem, por exemplo, um site, né, um e-commerce, né, você tem sua loja virtual. Pode ser que numa época do ano, como o Natal, ou outro feriado, né, hã, tem uma série de promoções, né, e você precise daí, aguentar esse aumento no acesso ao seu site, por exemplo, né. E como que isso pode acontecer em termos de escalabilidade, né? Você tem a escalabilidade vertical e a escalabilidade horizontal. O conceito de escalabilidade vertical está associado à infraestrutura, a hardware. Então, você pode pegar, por exemplo, um servidor e aumentar o poder de processamento dele, CPU, adicionar mais memória para dar conta aí de uma demanda crescente. Só que o hardware, todo mundo sabe que você tem um limite, né? Você não consegue crescer indefinidamente aí em termos de infraestrutura, não é possível hoje, né? Porque se isso fosse possível, daqui a pouco acho que a Terra estaria tomada por servidores, né? Então, o que acaba acontecendo na prática? Você vai esbarrar num limite aí de hardware, né? Mesmo quando você utiliza a nuvem, né, muita gente tem a ilusão que assim, o poder de processamento da nuvem é infinito, e não é. Você vai ter limites aí dentro do Azure, da AWS, da Google Cloud, né? E no fim das contas, você vai ter que, em cima disso, adotar outro tipo de estratégia de escalabilidade, que é a escalabilidade horizontal, né? Escalabilidade vertical, a gente tem um limite do hardware. Escalabilidade horizontal é algo que se aplica tanto a software quanto a hardware. Pensando em hardware, o que vai acontecer? Você tem lá o seu servidor. O que você pode fazer é ter outras instâncias idênticas a esse servidor, né? Ou seja, você vai ter, pensando em nuvem, múltiplas máquinas virtuais, né? E você vai ter um mecanismo que distribui a carga de processamento entre essas máquinas virtuais, né? Que em inglês é chamado de load balancer, né? Então, assim, você vai ter a sua infraestrutura com múltiplas instâncias de servidores idênticas, e o processamento vai ser dividido entre isso. Então, esse desenho aqui do lado direito, né, a gente consegue ver bem aqui que tem diversos servidores, né, e aqui ele vai crescendo até atingir o seu limite, no caso da escalabilidade vertical. E como que fica aplicações? Aplicações é praticamente o mesmo conceito, quando você pensa em escalabilidade horizontal. Você começa com uma instância da sua aplicação e você vai adicionando mais instâncias. Então, para isso, você precisa, na prática, né, ter também um mecanismo de load balancer, né, de balanceamento de carga, para distribuir o processamento entre as instâncias da sua aplicação. Ok? E daí o que acontece, né? Quando você para pensar num e-commerce, né? Num site de vendas na internet, ou mesmo, vamos pegar o próprio YouTube, né? Que em qualquer horário do dia você tem, acho que chega na casa de bilhões de usuários conectados em alguns momentos, né? Milhões é certeza, né? Que acontece? O pessoal do YouTube, muito provavelmente, né, escala isso horizontalmente na infra e também horizontalmente as aplicações. Você vai falar alguma Como é o coisa, caso José? também do caso do WhatsApp também, não é? Sim. É, que WhatsApp, também ronda Telegram, a casa dos bilhões. Facebook também. É verdade.
É? Enfim, você vai ter que distribuir esse processamento e por isso que tem aí tanto investimento quando você vai escalar uma aplicação, né, uma solução, tanto investimento em infra quanto em aplicações para você conseguir, né, dar conta aí dessa demanda crescente. Só que do mesmo modo que você aumenta aí o poder computacional, quando você não está utilizando um recurso, a ideia é que você diminua isso também automaticamente para você não gastar demais, né? Não ter uma conta aí tão alta, né? Então, o que acontece muitas vezes, a gente pode pegar, por exemplo, com sites de vendas, né? Por exemplo, você pegar alguma coisa em Angola ou aqui no Brasil, tem o horário comercial, né, das 8 às 17, 18 horas, e muito provavelmente é o horário que tem mais acessos, né? Outros horários, madrugada, tende a reduzir bastante o acesso. Esses horários que diminuem o acesso, você tem condições de configurar para que, ao invés de ficar com aquele máximo de instâncias rodando, você libere aí instâncias desnecessárias justamente para economizar aí recursos e economizar também naquilo que você estaria pagando, né, para o Azure, para a AWS, para a Google Cloud, ok? Beleza. E aqui, pessoal, pensando aqui em aplicações, né, tem alguns conceitos bastante presentes hoje em dia quando você vai desenvolver alguma coisa que acaba indo para a nuvem, né? O primeiro ponto que eu coloquei, além da própria escalabilidade, é a alta disponibilidade. Alta disponibilidade é você garantir que a sua aplicação, né, o seu projeto fica disponível, né, no ar o maior tempo possível. Por que isso? Porque se ficar fora do ar, né, vamos imaginar aí que seja um serviço financeiro, seja aí alguma coisa de vendas na internet, se ficar fora do ar, o que um cliente seu estaria fazendo? Ele vai abandonar seu site e vai para o site do concorrente, né? Então, você procura criar aí ajustes, fazer uma implementação que garanta o maior tempo de disponibilidade daquela aplicação que você está desenvolvendo. E importante aí destacar nesse ponto o seguinte: a escalabilidade ela está diretamente, a alta disponibilidade está diretamente relacionada à escalabilidade. Você escala a aplicação justamente para evitar que poucas instâncias ou uma única instância da aplicação não aguentem uma carga de processamento gigantesca. Se você imaginar na internet, a gente falou aí do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, o que acaba acontecendo na prática? Você está com a sua aplicação lá, né? Você pode ter certeza que tem milhares, milhões de instâncias rodando aplicações do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, enfim. Se você tivesse uma única instância da sua aplicação sendo executada, ia chegar uma quantidade gigantesca de requisições, a sua aplicação ia sair fora do ar. Então você escala justamente para garantir a alta disponibilidade, mas também daí tem uma série de outros controles que você pode estar utilizando, né, para garantir, olha, se dá um problema na minha aplicação, eu consigo configurar de repente para fazer um restart automático de uma instância, né? O Kubernetes faz isso, por exemplo, né? Poxa, eu quero, eu estou trabalhando num projeto gigantesco e pode dar um problema no data center do Azure. O que eu posso fazer? Tem exemplos ao redor do mundo, mesmo aqui no Brasil, conheço de alguns casos que acontece isso,
o pessoal tem as mesmas aplicações executando no Azure e na AWS. Por que isso? Se der um problema na AWS, ele redireciona todo o fluxo para o Azure. Se der um problema no Azure, ele redireciona todo o fluxo para a AWS. A gente até imagina muitas vezes que a AWS Azure não vai dar problema nunca, mas acontece. Acho que você já deve ter visto aí momentos que o Azure ficou fora, né, José? Aqui no Brasil, Tá. recentemente, aconteceu isso. Sim, sim. Não é Isso aí é coisa de normal. quase 2 meses, não? Sim, foi uns 2 meses mais ou menos. Sim, sim. Não é normal que aconteça isso com frequência, e daí até quando você olha os serviços em nuvem, ele aparece lá o percentual de disponibilidade ao longo do ano. Normalmente 99,9, 99,99%, e daí você fala, pô, esse 0,1 ou esse 0,01% é quase nada. Esse quase nada num ano pode ser algumas horas ou alguns minutos. Então, dependendo do que você está fazendo, isso pode ser um problema gigantesco, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma forma de pagamento eletrônico que foi criada aqui que chama Pix, né? E como que isso funciona? Você consegue rapidamente fazer pagamentos, transferências, passar um QR Code para o pessoal pagar algo para você, então é bem prático. Só que as empresas, né, os bancos aqui no Brasil, eles têm que garantir, se eu não me engano, é 99,9% de disponibilidade. E para você conseguir oferecer esse serviço, daí ele funcionar direito, muitos desses bancos têm a infraestrutura em mais de uma nuvem. Então, é para garantir justamente uma alta disponibilidade. Você ia falar alguma coisa, José? Desculpe. Não, 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 ainda não. Ainda não. Tranquilo? Beleza. Tem até uma pergunta aqui do Walter Passucci. Sim, do É, Walter. Que quando se coloca mais instâncias da aplicação, não se corre o risco de ter problema de contenção na inclusão de informação nos bancos de dados, todas, incluindo dados na mesma página nos bancos. então, existe o risco. Aí o pessoal de desenvolvimento de aplicações também precisa tomar aí alguns cuidados, né? Porque o que acontece? Dependendo do tipo de aplicação, pensando aí em banco de dados, e o formato também de dados que você está utilizando, pode ser que o pessoal utilize um NoSQL, né, de repente o MongoDB, o Cosmos DB, que tem aí um poder computacional bastante grande na nuvem, justamente para você evitar problemas aí na manipulação das informações. Só que tem uma série de cuidados que você precisa tratar com essas informações, né? De repente, você evitar que tenha várias escritas ao mesmo tempo, você precisa também garantir que, olha, essa informação tá aqui. A gente precisa, de repente, colocar em cache para conseguir ler isso mais rapidamente, porque é um dado que é acessado bastante. Então aí acaba acontecendo muitas vezes, né, quando você tem aí muito acesso à informação, o pessoal utilizar, né, um conceito que é chamado de persistência poliglota de dados, né, que é você ter banco de dados relacional, Azure, SQL, SQL Server no caso, Postgres, MySQL, usar Cosmos DB ou MongoDB, utilizar Redis, porque o Redis, por exemplo, você colocaria ele em cache na memória para ler mais rápido um dado. O Cosmos DB você consegue, você tem aí, e o MongoDB você tem um formato mais flexível de informação. O banco relacional você tem que seguir aquela estrutura mais rígida de tabelas.
E nisso daí também, até para evitar essa questão de problemas aí, manipulando dados e de repente tendo até uma inconsistência por mais de uma pessoa estar produzindo uma alteração no mesmo conjunto, né, de informações, o pessoal muitas vezes acaba utilizando as soluções de mensageria e eventos, que até entra aqui no que eu coloquei de comunicação assíncrona. Qual que é a ideia? Acontece alguma coisa, por exemplo, olha, a pessoa está lá no e-commerce e confirma uma venda, né? Tá o carrinho de compras, ela fala, olha, fecha a venda, eu quero realmente isso. O que essa pessoa vai acabar fazendo? Ela vai pedir para proceder lá com a finalização do pedido, e quando o pedido é finalizado, a aplicação pode mandar uma mensagem para uma fila de mensageria. Então, normalmente, quando você manda para uma fila, é sequenciado isso. Se você precisa mandar para várias aplicações, você pode mandar essa mensagem para um tópico, então cada aplicação que precisa receber isso vai estar inscrita naquele tópico, que é o conceito que o WhatsApp utiliza. Você está num grupo, você está inscrito no grupo. Beleza. Estou inscrito no grupo, quando alguém manda mensagem para aquele grupo, todo mundo que está inscrito recebe essa mensagem, né? E também tem aí essa parte de eventos, né, que usa também esse tipo de estrutura aí que eu mencionei, que é o tópico, né, que tem o Azure Event Hubs, tem o Apache Kafka, na AWS tem o Kinesis, né? Qual que é a ideia? Acontece alguma coisa, você gera um evento e quem está inscrito para receber informações do evento vai ser notificado e pode processar esse dado. Então, com esse tipo de comunicação, né, com comunicação assíncrona, utilizando mensageria, eventos, a gente consegue evitar aí esses problemas aí de manipulação de dados também, ok? Outro ponto aí, pessoal, que a gente tem que considerar desenvolvendo aplicações hoje em dia, né, é o fato de que você tem sua aplicação, foi desenvolvida em Java, em .NET, em Node, em Python. Poxa, eu vou para um ambiente de produção publicar isso, eu vou precisar instalar alguma coisa, mudar alguma coisa no Linux, no Windows, fazer um restart do sistema operacional. Ainda hoje, aplicações antigas acaba acontecendo isso. Mas aplicações modernas, a ideia é que você empacote tudo que é necessário para rodar uma aplicação numa imagem e use essa imagem para gerar containers. Então, se você vai começar um projeto hoje em dia do zero de desenvolvimento de aplicações, a ideia é que você utilize containers, né, desde o dia 1, né? E quando você subir para produção, independente de você usar o Kubernetes ou não, você vai ter serviços no Azure, na AWS, na Google Cloud, que você consegue rapidamente subir a aplicação que vai ficar dentro de um container, ok? Outro ponto aqui, pessoal, tudo isso que foi falado, disponibilidade, escalabilidade, comunicação assíncrona, containers, isso daqui acaba entrando quando você pensa em arquiteturas baseadas em microserviços, né? O que é um microserviço? Um microserviço é uma aplicação, né, que tem um conjunto bem delimitado de funcionalidades, não é uma aplicação gigantesca, aquilo que se chama de monolito, né? A ideia é que essa divisão, né, você quebrar a aplicação, as aplicações em serviços menores, evite, por exemplo, olha, eu preciso atualizar alguma coisa aqui na parte que cuida do financeiro. Evita que você pare todas as outras áreas de uma empresa para fazer aquela atualização para o financeiro. Essa parte de microserviços é engraçada porque aqui no Brasil mesmo, o José já deve ter acompanhado, o pessoal chega a brigar por causa desse assunto. Então é um assunto polêmico porque é complexo para você
montar uma arquitetura de aplicações baseadas em microserviços, porque tem questões complexas de infraestrutura envolvidas, de DevOps, né? Só que se você está num projeto grande que precisa que funcione muito bem, com certeza a empresa vai ter dinheiro para investir nisso. Mas se você está num projeto pequeno que não tem tantos usuários, você utilizar microserviços, você vai gastar muito, vai ser difícil, de repente, para implementar isso, porque você não vai ter tanta mão de obra, vai ter poucas pessoas que trabalham no projeto, né? Então você vai falar, putz, não, é inviável colocar isso aqui. Então o que acaba acontecendo? Microserviços, muitas vezes, você vai ver isso sendo aplicado em grandes projetos. Só que mesmo grandes projetos pode acontecer aí uma série de coisas que inviabilize isso. A Amazon Prime Video, né, o serviço de streaming de vídeos da Amazon, eles tinham montado uma arquitetura baseada em microserviços e mudaram isso, começaram a usar alguns monolitos justamente para baratear e simplificar o que eles faziam, né? Então você fala, poxa, mas a Amazon vende serviço em nuvem e vive falando de microserviços, ela pega e faz o inverso. Depende do tipo do projeto, né? Ok. Enfim, pessoal, tem esses pontos aqui e o que acontece? Como que o Kubernetes pode ser útil em tudo isso? Orquestração de containers, que é a função principal para que o Kubernetes surgiu, né? O que acontece? Quem utiliza aí Docker, por exemplo, já deve ter parado para pensar, poxa vida, como que pegando a minha aplicação aqui que eu estou rodando em um único container, se eu subir na nuvem tiver dezenas, milhares, centenas de containers dessa aplicação, como que ele consegue distribuir a carga entre esses containers? Porque quando você roda um container no Docker, todo container aponta para uma ou mais portas, né? E aquelas portas lá do container são exclusivas dele. Então você vai falar, putz, eu tenho minha aplicação, preciso que ela rode em 100 instâncias. Como que eu vou conseguir, de repente, coordenar o trabalho entre essas 100 instâncias, né? O Kubernetes consegue fazer isso aí com simplicidade, né? Outro ponto, a gente falou aí de escalabilidade, né? Que em inglês é scaling, né? O Kubernetes oferece autoscaling, né? Então, a ideia é que você, tanto nos nós, né, na infraestrutura do Kubernetes, quanto nas aplicações, né, nos containers, né, eles rodam numa estrutura chamada pod, você consiga colocar uma regra e ele escalar isso aí automaticamente para a gente. Você quer comentar alguma coisa de Não, autoescalabilidade? não, queria só acrescentar que em termos de custos é sempre bem mais económico com a solução dos containers em Kubernetes. Sim. Inclusive a questão do auto-scaling, né, quando a gente fala de escalar, a gente sempre pensa no negócio crescendo, né, adicionando mais máquina, mais instâncias da aplicação, mas o auto-scaling também envolve reduzir isso automaticamente. Que, por exemplo, a gente pode estar fazendo um projeto aqui, uma aplicação que é muito utilizada durante o dia. De madrugada, acaba caindo a quantidade de usuários que acessam a aplicação. Então, com esse mecanismo de auto-scaling, ele consegue reduzir isso automaticamente e evitar que você gaste por algo que não está sendo utilizado. Né? Ok? E a gente tem também no Kubernetes, né, mecanismos de health check. Né? O que seria isso? Essa parte de health check, pessoal, envolve o Kubernetes checar periodicamente, né, ver se os seus containers, as suas aplicações estão executando normalmente. Porque por mais que você desenvolva algo de uma maneira bem organizada, bem estruturada,
pode acontecer algum problema, né? A gente, utilizando o celular, utilizando YouTube, Facebook, às vezes você clica para fazer alguma coisa, dá um errinho momentâneo, né? Talvez por causa da internet que deu problema naquele momento, tal. E o que acaba acontecendo? Dentro do Kubernetes pode passar pelo mesmo tipo de situação uma aplicação. Então o Kubernetes consegue detectar, olha, tem uma instância aqui dessa aplicação que está com problemas. Ele consegue, por exemplo, fazer um restart automático para a gente para resolver esse problema. Inclusive, se ele detecta que está com problema, ele nem direciona requisições para essa instância. Então o Kubernetes consegue fazer tudo isso, né, de maneira automática e simplificando bastante a vida, né? Algo que eu sei que o José já deve ter passado bastante por isso, né? Antes da nuvem, ou mesmo na nuvem, trabalhando com máquinas virtuais, né, José? Quando dá problema, muitas vezes, numa máquina virtual, é um pouco mais complicado, né? Você tem que Com acessar, certeza, com certeza. forçar alguma coisa via comando, né? É, E muitas das vezes a solução ótima é o PowerShell. Sim. Você vai no PowerShell, roda um comando forçando lá um restart e beleza. Exatamente. Só que você vai perder alguns minutos com isso, de repente vai ter gente reclamando que tem um serviço fora, né? E aquele estresse, né? Então, o Kubernetes tenta também evitar É. esse tipo de situação, né? E vale a pena destacar, pessoal, onde que surgiu o Kubernetes? O Kubernetes, se eu não me engano, ele surgiu no começo dos anos 2010, acho que por volta de 2013, alguma coisa assim, dentro da Google, né? Então, a Google entende bem de escalabilidade, né? Porque senão você não teria o Gmail, o YouTube funcionando muito bem, né? E o que acontece? O Kubernetes ele é um projeto open source, só que hoje não é a Google a dona do projeto. Tem a CNCF, a Cloud Native Computing Foundation, né? E essa fundação ela funciona de uma maneira bem parecida com que a Apache, né, que é uma fundação de software livre, funciona. Ou seja, ela tem membros, né, tem votação para escolher quem que vai tocar os projetos lá, coordenar as atividades da Cloud Native Computing Foundation, tem desenvolvedores individuais que ajudam nos projetos, comunidades técnicas e pegar o próprio Kubernetes, não é só a Google que contribui com o projeto ou desenvolvedores ao redor do mundo. A Microsoft contribui bastante, a Amazon contribui bastante, a Oracle contribui bastante, a IBM. Então, todas essas empresas grandes de tecnologia, elas usam Kubernetes, oferecem produtos baseados em Kubernetes e ajudam também na evolução do projeto. Não é só a Google que acaba fazendo isso, ok? Beleza. E daí, pegando essa parte de escalabilidade, né, o que é o Queda? Né? O Queda é um projeto open source, né? Ele surgiu com um time de Azure Functions, né? Então é interessante, né? O Azure Functions no Azure ele é um serviço, né? Serverless, né? Ou seja, que escala automaticamente. O time de Azure Functions desenvolveu essa solução para Kubernetes, ou seja, utilizou a experiência que eles já tinham de escalabilidade para criar essa solução. Só que o Queda hoje também é mantido pela CNCF, pela Cloud Native. Claro que a Microsoft contribui bastante, mas ele suporta tecnologias da Amazon, da Google, suporta projetos open source como RabbitMQ, como Kafka. Então, tem aí uma quantidade bastante grande de tecnologias que você consegue utilizar junto com o Queda no Kubernetes. E qual que é a ideia do Queda? Quando você vai escalar uma aplicação no Kubernetes, por default,
ele, por padrão, ele permite que você escale a aplicação usando métricas como uso de CPU, quantidade de memória consumida. Isso resolve vários casos, mas em casos mais específicos, em aplicações mais complexas, isso pode ser pouco ou pode não ser suficiente. Aí o KEDA ele estende essa capacidade do Kubernetes, permitindo que você use métricas, né, de tecnologias específicas. Por exemplo, olha, eu estou usando aqui o RabbitMQ, que é uma solução de mensageria. Beleza, né? Como que a gente pode escalar uma aplicação baseada em RabbitMQ? Você quer que escale quando tiver uma quantidade X de mensagens não processadas, ou seja, você quer que adicione mais instâncias da aplicação e divida o processamento entre essas instâncias. O que você pode fazer nesses casos? Você pode configurar, né, o KEDA, né, utilizar o KEDA para escalar a sua aplicação com base na quantidade de mensagens acumuladas lá no RabbitMQ. Então você pode fazer isso. Não é só RabbitMQ, mas enfim, é algo que o Kubernetes não oferece por padrão para você, e o KEDA estende essa capacidade. E como que o KEDA faz isso? Tem até um diagrama aqui. O KEDA usa, né, a parte de aplicações, escalabilidade de aplicações no Kubernetes, depende desse componente aqui, o Horizontal Pod Autoscaler. O que é isso? É um serviço interno do próprio Kubernetes que ele vai escalar sua aplicação aumentando ou diminuindo instâncias com base em alguma métrica, né? O Kubernetes oferece CPU e memória, só que o KEDA oferece muito mais que essas métricas padrão do Kubernetes. Então você pode usar o KEDA depende do Horizontal Pod Autoscaler, e daí ele vai permitir daí que você coloque lá algum critério e a aplicação escale conforme a sua necessidade, ok? Aí tem aqui alguns pontos, né? O KEDA depende do HPA, do Horizontal Pod Autoscaler, e como que você vai subir alguma coisa no Kubernetes, né? O KEDA, ele depende, né, de um tipo de estrutura chamada scaler, né? Cada tecnologia que você vai usar métricas dela, né? O RabbitMQ, não, eu quero processar e escalar com base em quantidade de registros no SQL Server. Tem suporte do SQL Server, tem um scaler para SQL Server. Eu estou utilizando o MongoDB ou Postgres, tem scaler para esses dois bancos. Enfim, você vai escolher um scaler da tecnologia que a sua aplicação depende para escalar aquela aplicação. E quando você vai configurar isso, você vai criar uma estrutura chamada Scaled Object, né? Essa estrutura, o Scaled Object, ele vai ter regras, né? E ele vai usar um trigger, né? Um gatilho para cuidar dessa parte de escalabilidade. Então, eu falei aí de Azure Functions sendo serverless, né, ele trabalha com esse conceito de trigger, né? Ou seja, acontece um evento, ele processa. E aqui é a mesma coisa, você configura, né, como vai ser esse evento, aconteceu esse evento, o Kubernetes escala a sua aplicação, ok? Beleza. Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal, eu vou pegar aqui um exemplo bem simples, né? Eu vou até mandar aqui o link para o José. Depois até eu vou fazer algumas mudanças, daí eu subo como um novo exemplo, mas a gente vai partir desse exemplo mais simples primeiro agora, e daí depois a gente dá uma olhada aí, né? Como que a gente pode customizar, e daí o exemplo customizado eu passo para o José depois mandar para vocês também. Deixa eu pegar o link aqui, o exemplo está no meu GitHub. Deixa eu pegar aqui, só um momento, eu mando aqui no chat privado. Ok. Mandei aqui já, beleza. Ok.
Deixa eu fazer Eu o seguinte aqui. vou partilhar aqui com o pessoal. Tá bom. Eu tinha partilhado só o slide, né? Eu vou colocar aqui a tela toda, até para ficar mais fácil de ir utilizando isso. Deixa eu colocar aqui, tela. Se puder adicionar novamente. Show. Muito obrigado. Ok, pessoal. De nada. Deixa eu mostrar aqui o site do Queda, só para vocês terem uma noção, né? O Queda eu acabei não falando, aí o José até comentou aí no blog, é a sigla de Kubernetes Event Driven Autoscaling, né? Então, ele depende de eventos, né? É uma solução autoescalável, né? E eu falei do Azure Functions, quem conhece Azure Functions sabe que o símbolo, né, do serviço é um raio, né? E vocês podem reparar aqui que o pessoal colocou isso, né? Então, isso com certeza veio do pessoal do Azure, né? Mas assim, o site aqui do Queda, né, o queda.sh, tem bastante documentação, vale a pena que vocês lerem. Inclusive aquele diagrama que eu mostrei está aqui, eu peguei daqui mesmo, né? Mas olha que interessante, isso daqui são todas as tecnologias hoje que são suportadas aqui pelo Queda, né? Não são todas, eu acho que tem algumas aqui. Todas você clica aqui no Scalers, né? Então, olha aqui a quantidade de coisas. Isso daqui é mantido pelo próprio time do Queda e pela comunidade, né? Então, serviço do Apache, AWS, Azure, você pode pegar aqui também, ó, tem Cassandra, que é banco de dados, CouchDB, dá para configurar aí também CPU. Eu vou utilizar aqui esse cron, eu vou explicar para vocês daqui a pouco como que isso funciona. Datadog, Elasticsearch, daí alguém vai até falar, mas para que você vai usar um serviço de monitoramento para escalar uma aplicação? Esse serviço de monitoramento tem o Azure Monitor, Application Insights, o Datadog, o pessoal usa o Elasticsearch também, né, para armazenar logs. Esses serviços você consegue capturar métricas, né, para medir como está sendo o uso da sua aplicação. Então você pode pegar um resultado que é retornado por esses serviços e falar, olha, quando essa métrica aqui atingir tal valor, eu quero que escale a minha aplicação. Então, ele acaba fazendo isso. Tem aqui GitHub, Google Cloud, IBM, enfim, tem projetos open source, né? Pegar aqui o Postgres é open source. Como que funcionaria no caso do Postgres? Poxa, eu tenho aqui, sei lá, uma tabela com um monte de informação que precisa ser processada. Eu quero configurar para só executar isso quando atingir determinado número de registros. E daí você pode colocar para subir uma ou mais de uma instância. Mas enfim, você vai usar uma query numa tabela do Postgres para falar quando que a sua aplicação precisa ser escalada. Prometheus também, que é de monitoramento. Eu falei aqui do RabbitMQ. Enfim, e tem aqui mais alguns scalers, né? Que foram desenvolvidos fora aqui no caso, né, foi desenvolvido fora aqui do projeto principal do Queda, mas o próprio time do Queda em algum momento acaba assumindo isso também. Tem esse scaler aqui para Oracle, né? Então foi esse desenvolvedor aqui que criou isso. Tem esse aqui para a parte de Durable Task de Azure Functions, foi esse outro desenvolvedor. E esses dois aqui, o de Cosmos DB, de aplicações que dependam de HTTP, o próprio Queda que está utilizando isso. Enfim, tem muita tecnologia. Se você somar aqui tudo, são 66 opções, né? Quando eu comecei a ter contato com esse projeto, tinha 20 e pouco, né? Ou seja, de uns 2, 3 anos para cá, triplicou a quantidade de tecnologias Ok. que ele consegue É super suportar. perfeito.
Ok, pessoal, a gente deu uma visão geral. Aqui ele vai ter as configurações aqui, né? O que esse clone faz? Você consegue escalar uma aplicação com base em um agendamento, né? E como que isso vai funcionar? Você vai usar uma clone expression, né? O José, que trabalha mais com infra, já deve ter visto bastante isso. Como que funciona uma clone expression? Você consegue representar um intervalo de tempo aqui, né, com uma expressão simples, né, isso veio do Linux, né, você consegue colocar aqui o fuso horário, inclusive, que você quer que isso rode, né. Então, eu acho que a gente pode até fazer um teste, José, colocar uma regra aqui pegando o horário do Brasil, uma regra pegando o horário de Angola. De Angola. Vamos testar. É para funcionar. Se não funcionar, sou eu que configurei alguma coisa errada aqui, mas deve funcionar. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Deixa eu explicar aqui para vocês o que eu fiz. Eu estou usando o AKS, né, o Azure Kubernetes Service, né, o Kubernetes na nuvem. Eu já deixei pronto aqui o ambiente, pessoal, até para não perder muito tempo, e eu vou conectar aqui no ambiente usando uma ferramenta chamada K9S, né? O K9S ele permite que você entre num cluster do Kubernetes e observe o que está acontecendo, né? Com aplicações, com serviços, né? Aqui são os deployments, né? As aplicações que estão executando, né? Isso daqui é um outro teste que eu fiz, né? E vamos fazer o seguinte aqui. Eu falei, tem que instalar o Queda. O Queda já está instalado, você instala o Queda uma única vez. Como que você faz isso? Você vai utilizar o Helm, né? Tem um chart, um pacote do Helm com todos os componentes do Queda, e você vai utilizar aqui esse comando Helm install aqui para instalar o Queda. O Helm ele é também um projeto da CNCF, ok? E o kubectl aqui é a linha de comando do próprio Kubernetes. Por que eu coloquei isso num namespace, né? O namespace no Kubernetes ele tem a mesma ideia do Resource Group no Azure, né? O Resource Group no Azure, o que você faz? O grupo de recursos, você organiza o que você vai criar para um projeto dentro daquele grupo de recursos. Daí você pode configurar a parte de segurança para todo o grupo, pode fazer alguma alteração que reflete em tudo que está naquele grupo, e a ideia aqui é a mesma coisa com namespace. E também é importante, né, você deixar separado o Queda no namespace para não ter perigo de estar no grupo de recurso de uma aplicação, alguém excluir aquele namespace, né, e bagunçar todo o seu cluster, ok? Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai precisar subir uma aplicação. Eu vou colocar aqui uma única instância dessa aplicação, né? É uma API REST aqui, beleza? E vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que executar aqui essa aplicação e subir aqui o service dela. Eu vou até mudar isso daqui e vou colocar aqui tudo no mesmo arquivo. Fica mais fácil, depois eu mando a versão nova aí pro José. Beleza. Beleza. Eu vou apagar isso daqui, beleza. Ele vai subir aqui uma instância da aplicação. Eu coloquei aqui as configurações mínimas, pessoal, então não ativei aqui segurança, foi só para subir rapidamente mesmo a aplicação. Eu vou criar aqui um namespace chamado live, beleza, ok. Vamos fazer o seguinte, vamos subir aqui essa aplicação, então kubectl apply -f, deixa eu colocar aqui o arquivo YAML, né? E a gente sobe aqui nesse namespace live. Beleza. Olha o que vai acontecer aqui, ó. A gente pode ver aqui que ele subiu aqui a nossa aplicação. Inclusive a gente consegue ir navegando com seta e enter aqui e ver os logs que estão sendo gerados na aplicação em tempo real. Acho que você já deve até utilizar essa ferramenta, né, José?
Não, por acaso nunca usei essa ferramenta. Ah, beleza. Eu vou até passar o link aqui. Chama K9S, ela é Ok. gratuita. Não pode ser que alguém queira utilizar, até porque viu na live, né? Canofia, certo. Beleza, mandei aqui, ok. E o que vai acontecer, pessoal? Beleza, está aqui a nossa aplicação. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, a gente tem uma instância da aplicação rodando. Como que a gente vai escalar ela, né? Adicionar mais instâncias? Vamos usar aqui o Queda, né? Então tá aqui, né, o nosso scale de object, né? Mínimo de réplicas aqui está 4. Eu vou colocar um aqui mesmo para continuar com essa instância. Aí a gente vai fazer aqui o seguinte. Tá aqui, time zone América, São Paulo, que é o horário aqui do Brasil que eu tô. Eu vou colocar aqui que isso vai escalar quando for 13 horas e 7 minutos, beleza? Ok. E ele vai ficar daí com essa quantidade aqui, desired réplicas, né, número de réplicas, instâncias desejadas. Eu Instâncias. vou colocar aqui 6 e vamos colocar aqui que isso vai até 13 e 9. Beleza. Ok. Ele não vai descartar essas 6 instâncias em 13 e 9. Esse clone trigger aqui, ele espera, depois que passar 13 e 9, ele espera mais 5 minutos e daí libera aí as instâncias que estão sobrando. Então ele iria de 6 para uma réplica novamente, ok? Só que vamos fazer o seguinte, quando for 13 e 10, você pode colocar aqui mais um trigger. A gente pega daí o horário de Luanda. Eu preciso só ver aqui como que é o nome aqui do time zone. Deixa eu ver aqui. Ele tem um link aqui. Gem tem mais um. Vamos pegar aqui. Luanda. É só colocar África Luanda que ele consegue reconhecer. Reconhecer, ok. Vou colocar aqui, beleza. No caso de São Paulo, sem acento, né? Porque Uhum. provavelmente daria Isso é problema. Ok, e agora, o horário aí agora acho que é 17 horas, né, José? 17 e 6. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui 17h10 às Não. 17h13. Ok. Beleza. Vamos colocar aqui 12, daí dobrando. Opa, ele já Ok. passou aqui, deixa eu colocar aqui 13h08 a 13h10. Beleza, vamos fazer o seguinte aqui. Vou pegar aqui agora. A gente faz o seguinte, vamos criar aqui o nosso scale de object. Ok. Kubectl apply também. Ele vai subir aqui, beleza. 13.8. Em alguns instantes, olha, só tem uma instância aqui. Em Isso. algum Uhum. momento, ele vai começar a A aumentar aí escalar. Ok. isso. E até para vocês verem essa ferramenta, eu falei lá da parte de logs, né? Por exemplo, eu posso. Deixa eu voltar aqui só para a gente ver. Está com uma aqui ainda. Deixa eu pegar aqui o IP que ele gerou lá da aplicação, a gente até vê daí que. Peraí. 8, já foi aqui para 4 Tá. instâncias. Mais alguns instantes aí ele deve subir mais 2, chegando naquele limite lá que a gente viu de 6. Olha, De 6, sim. chegou a 6. Se a gente ficar parado aqui agora, olha, tem 6 instâncias. O que vai acontecer? Ele não vai fazer mais nada enquanto ficar aí esse tempo, né, que a gente configurou. Aí deixa eu pegar aqui o IP da aplicação que ele gerou e a gente faz um teste daí no browser. Deixa eu pegar aqui o IP, esse daqui, beleza, ok. Aqui, ó, tá 6 instâncias. A rota aqui é essa. Vou colocar aqui /contador. Será que é isso?
Ah, não. Isso daqui é uma API de temperatura. Eu confundi aqui. Mas o que acontece? Ele está rodando aqui, né? Beleza. Deve ter entrado aqui numa dessas instâncias. Beleza, tá rodando aqui a nossa aplicação. Quando for 13:10, pessoal, o que vai acontecer? A ideia é que ele suba aqui isso, né? E chegue a 12 instâncias. Então, os triggers que você coloca aqui, você pode colocar um trigger ou pode colocar aqui de repente vários triggers, né? Um não exclui o outro. Vai acontecer o seguinte: ele vai escalar de acordo com a regra quando o evento aqui que você representou acontecer. E o evento que a gente representou aqui foi uma faixa de horário, ok? Então vamos dar Ok. uma olhada aqui. Olha, já foi para 12 aqui, José. 12. Então deu Espetacular. certo. Um recurso simples isso daqui de agendamento, mas é uma coisa que muita empresa precisa fazer isso, porque você para pensar, poxa, horário que é mais usado uma aplicação, né, durante o dia de trabalho, você pode configurar para escalar essa aplicação, né? Às vezes fica alguém trabalhando depois do horário, você reduz a quantidade de instâncias, mas depois de algum tempo você vê que, opa, ele liberou aqui os recursos e a gente está conseguindo tocar aqui o O barco barco. mesmo com menos instâncias da aplicação executando, ok? Ok. Um exemplo bem simples, pessoal, eu posso até mostrar aqui. Esses dias eu fiz um exemplo com Kafka, né, que ele usa eventos, né, não é HTTP, um protocolo próprio do Kafka, né, mas eu fiz o seguinte aqui: eu fiz um teste com agendamento e também com Kafka. Se vocês olharem, cada tecnologia. Aqui eu estou usando o Kafka, olha aqui a quantidade de parâmetros que eu acabei colocando. Então, vai depender do tipo de scaler que você usa. Um dos mais simples é o cron, né? Mas aqui no caso do Kafka, né, o que ele vai fazer aqui? Né? Ele vai escalar no máximo até 10, né? Se começar a Uhum. acumular mensagem aqui no Kafka, ele vai puxar mais instância até chegar a esse limite aqui de 10. No caso do agendamento que eu coloquei aqui, que foi algo que eu mostrei ontem, né? Que acontece? Nesse horário que eu tinha colocado aqui, ele aumentou de 0 para 6 instâncias. Então você pode ter 0 instâncias também. De repente você fala, olha, quando não está usando, eu não quero nem que tenha instância da minha aplicação rodando no Kubernetes. Você consegue Ok. configurar isso também, ok? Perfeito. Perfeito. Ele vai levar mais um tempinho aí, pessoal, para desalocar, né, o que a gente fez aqui, mas o exemplo aqui que eu queria mostrar com vocês é isso. É bem simples, né, mas você consegue ver que a gente não tem, claro, eu fiz aqui um teste rápido, né? Mas supondo que isso fosse um e-commerce, você poderia colocar assim: olha, eu sei que no horário tal é a parte do dia que mais tem gente acessando para fazer compra. Você poderia colocar e falar assim: olha, eu quero que escale aqui para 1.000 instâncias da minha aplicação. Quando passar esse horário, ele reduz isso para 50, para 100 instâncias dessa aplicação. Né? Então, dá para fazer isso, ok? Ok. Boa. Boa. Beleza. Era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar. Dá para ficar horas falando aqui. Eu sei que já é final de semana e o José com certeza tem coisas para fazer de fim de semana, né, José? Por Mas acaso até não. Estou aqui a estruturar o vídeo para o Hack Dev Summit de agora de agosto. E então estou a estruturar a minha apresentação. legal.
Vamos Boa. ver aqui se ele... Eu acho que vai levar um tempinho ainda. Deixa eu lembrar que horário que eu coloquei aqui. Eu coloquei 17h12. Acho que quando for 17h17, ele vai desalocar isso daqui. Acho que dá para esperar mais uns 2 Dá, minutinhos, sim, né, José? senhor, à vontadinho, com certeza. Quando A ideia for... é mesmo beber da sua experiência para a gente poder ver como é que se faz, não é? Sim. Que essa coisa da nuvem é muito hands-on. Você só falar e não mostrar fica difícil imaginar, né, Exatamente. algumas coisas, né? É verdade. Deixa eu até mostrar para vocês também, pessoal. Eu falei de SQL Server, por exemplo. Eu tenho um exemplo aqui, né? Eu falei, olha, aqui tem o caso do Kafka. O que eu fiz com SQL Server? Foi um exemplo bobo, né? Mas você pode fazer algo bem mais complexo do que eu fiz aqui. O que eu fiz com SQL Server aqui no caso, deixa eu só encontrar aqui. Ah, tá aqui, beleza. O que eu fiz aqui com SQL Server foi o seguinte. Ele pega aqui, pessoal, ele escala isso de 1 para 10 instâncias, né? E o que vai acontecer? Ele vai executar isso daqui e ele vai começar a escalar quando o valor dessa query aqui nessa tabela for 50. Ok? Então foi isso aqui que eu fiz. O do SQL Server ele é bem simples até, eu estou apontando aqui para string de conexão do SQL, né? Você coloca uma query em cima do resultado, tem que ser um resultado numérico, pode ser um número inteiro ou um ponto flutuante, né? Você faz alguma coisa daí para escalar isso, ok? É bem simples. Então, cada tecnologia aí tem as suas características, né? Mas você pode usar um banco de dados também para usar como meio para escalar, né, a sua aplicação. O José já está quase lá. Vamos ver se ele vai Né? destruir as instâncias aí para a Desalocar gente. as instâncias, Aí, exatamente. Olha, reduziu aí para está. uma. E foi bem rápido, né? Bem Tipo, rápido, certo? Todas de uma vez. todas de uma vez. Então, o que acontece? Ele espera esse tempo, né, 5 minutos, 300 segundos, né, para fazer Uhum. isso. Já é automático. Né? Ok. Mas, enfim, é uma maneira que você tem aí para, de repente, melhorar aí a escalabilidade das suas aplicações num horário mais crítico. Né? Se Certo. você for utilizar outro tipo de tecnologia, você pode integrar daí com banco de dados, com mensageria, com eventos, né? E resolver isso de maneira bem tranquila. Bem, exato, exato. Ok? Bom, excelente, excelente. Por Acho que é acaso não isso. conhecia essa solução e espetacular, Show. Obrigado aí. espetacular. Que bom que você gostou. Então, pessoal, vocês gostaram daqui do que o Renato trouxe para nos passar de conhecimento? Aproveitem para tirar algumas dúvidas, fazer questões, que ele ainda está aqui conosco e vamos aproveitar, pessoal. Vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida. É. E é isso aí, Renato. O pessoal hoje, como é sexta-feira, deve estar a sair do serviço, caminho de casa, mas a posterior Bastante gente que poderão vê ver, depois também, né? sim, poderão ver que estará disponível lá no nosso canal. Não deixem também de se subscrever ao nosso canal, dar aquele joinha no, na live e no vídeo que é para ajudar o canal a crescer. Renato, muitíssimo obrigado mais uma vez por teres aceito o nosso convite. Foi uma grande honra tê-lo aqui
e dizer-te que não será o primeiro convite. Não, com Podes certeza esperar que terás mais convites pela frente. tá ótimo. Eu participo sim, tendo disponibilidade, a gente combina aí um horário e eu Com apresento certeza, com conteúdo sim. certeza, Muito com obrigado, viu, certeza. José? Obrigado nós, pessoal. Muitíssimo obrigado pela presença de todos e nos vemos até a próxima live. Prontos? Um bom final de semana para todos. Até mais, pessoal. Obrigado.